Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos replantar essas lindas suculentas, olha só. Essas crássulas marnerianas, né, que eu tenho aqui. Já fiz um vídeo dela pra vocês. E elas estão aqui, eu tava até com uma mudinha pequenininha dela aqui. Nós vamos fazer o plantio nesse vasinho, olha só que vasinho bacana que nós temos aqui. Uma menininha, vai ficar muito bonitinha aqui no topo da cabecinha dela. Eu estou procurando aqui que eu tava com uma mudinha. Eu acho que eu deixei lá na outra mesa. Mas enfim, vamos plantar, depois eu encontro outra mudinha. Ah, achei onde que ela está. Nós vamos plantar, então, essas crássulas manerianas. Elas vieram nesse substrato aqui. E esse substrato foi um substrato péssimo para elas. Eu vou mostrar para vocês, olha só. Não tem absolutamente nada de raiz, tá vendo? Tá bem feinha. Mais um pouquinho que ela ficasse aqui, ela ia morrer. Eu não troquei antes porque eu estava com dificuldade para encontrar um substrato pra gente plantar as nossas menininhas. Essa daqui, ó, está começando a criar raízes aqui em cima, porque as raízes aqui de baixo, na verdade, já praticamente não estão mais, já estão praticamente mortas, né? Olha só essa daqui, tá vendo? Então, se a gente deixasse mais um pouco, ela tá vivendo aqui com a reserva que ela tem, né? Porque essas plantinhas aqui, elas têm uma capacidade, assim, de se regenerar muito grande, então elas procuram sobreviver, por isso que é muito fácil fazer a muda dela pelas folhas, né? Então, não está tendo crescimento, esse substrato não está bom. Eu tive muita dificuldade, então eu comprei um outro substrato, vou mostrar aqui pra vocês, mas eu também não gostei dele. Ele é quase parecido com esse substrato que estava aqui nela, ó. Tá vendo? Ó, não tem muita diferença. O que acontece? Eles fazem esse substrato com muita casca de pinos. E a casca de pinos, ela retém um pouco mais de umidade. Já faz um tempo já, antigamente eu plantava minhas suculentas todos nesses substratos que vinham com casca de pinos. E particularmente, tá, gente? Isso é uma coisa assim que eu não gostei muito do plantio com a casca de pinos. Então, o que que eu vou fazer? Como não tem outro, a gente vai ter que usar ele. Então, eu vou aumentar a quantidade de material inerte no solo. E para isso, nós vamos usar, então, aqui, que eu trouxe, olha que bacana. Eu trouxe aqui pra gente plantar. Casca de arroz carbonizada, ela é perfeita pro plantio de suculentas. Inclusive, muitas pessoas utilizam, né, a casca de arroz carbonizada até mesmo para fazer mudas. Unicamente aqui na casca de arroz. Eles colocam as mudinhas aqui e as plantinhas mudinhas das suculentas acabam enraizando na casca de arroz. Então, eu vou aumentar a quantidade, né, de um substrato inerte e vou colocar esse daqui. Então, eu vou colocar praticamente duas partes iguais. Deixa eu dar uma pausa aqui pra gente colocar. Coloquei, estou fazendo aqui numa sacolinha plástica. Olha só pra vocês verem que eu não estou brincando, tá vendo? Isso daqui, gente, ele tem bastante umidade. Então, eu particularmente não sou muito a favor desse tipo de substrato, mas como não tem outro, eu vou procurar melhorar um pouco essa questão, incorporando aí essa casca de arroz carbonizada. E acredito que vai dar bom, né? Até porque a crassula maneriana, ela não é uma suculenta daquelas suculentas muito chatinhas com água, sabe? Ela aguenta uma determinada quantidade de umidade, lógico que bem relativa, né? Porque a gente sabe que essas plantas, né, que são suculentas, são plantas de clima semiárido, né? Então, elas não gostam de muita água mesmo na raiz, isso é fato, já é falado por muitos, mas o que acontece? O substrato tem que ser capaz de drenar a água da rega, né? Não é que a gente não vai regar a plantinha, ele tem que ser capaz de drenar. Então, por isso que a gente colocando aí essa casca de arroz vai ajudar bastante. Eu vou dar uma pausa agora, que eu vou colocar aqui na nossa menininha e nós vamos fazer, então, o plantio. Substrato já no vasinho, eu coloquei, olha só, gente, dá pra ver que tem bastante casquinha de arroz, né? E como é um vaso bem longo, né? Eu não gosto porque essas raízes, essas suculentas, elas não costumam ter raízes muito profundas. Então, quanto maior o vaso, mais demora o substrato para secar, né? Muito substrato para pouca raiz. Então, eu acabei não mostrando, eu coloquei um dreno aqui, tá? Coloquei umas pedrinhas de argila. Esqueci de mostrar no processo, mas para diminuir um pouco o tamanho dessa profundidade e também a gente economiza um pouco mais no substrato. E essa daqui é a mudinha, ó. Olha, você acredita que ela era grande como aquela? E olha só o que aconteceu. Ela foi perdendo as folhinhas, mas ela tá viva ainda, para vocês verem que é uma plantinha que ela procura aí o máximo possível sobreviver. E o que que eu vou fazer com essas aqui? Eu já peguei a tesoura e eu vou cortar fora essa raiz dela aqui, tá? Eu vou dar uma pausa, eu vou cortar a raiz de todas elas, porque a gente pode ver que já tá um caulezinho bem feio, bem seco, então eu vou cortar a raiz, vou deixar o caulezinho pra plantar ainda pra ela emitir novas raízes, porque essas aqui, ó, já não tem mais vida já nelas, já tá bem sequinha.
Prontinho, raízes cortadas, olha só aqui os pedacinhos de raízes. E nessa mudinha aqui, eu acabei cortando também um pedacinho dela aqui na base, ó. Pra gente fazer mais uma mudinha, porque é assim que faz mudinha dela. Ela pega muito fácil a crássula, sem ser a variegata, né? Que tem a crássula dessa aqui, que já até trouxe vídeo pra vocês. Ela se reproduz muito facilmente dessa forma. Então, aqui nós vamos só espetando, né, as mudinhas na cabecinha da bonequinha, que depois elas vão crescer, vai ficar linda. E a gente já vai umedecer, tá? Não tem problema, eu já vou umedecer um pouquinho ela. Olha aqui que linda. A bem pequenininha aqui, nós vamos tentar recuperar ela. Vamos ver se vai dar certo aqui a nossa menininha. E aqui, gente, o ideal é não ficar apertando o substrato. É só encaixar e deixar. Eu vou deixar ela aqui dentro de casa só por hoje. Vou dar uma umedecida ali. E amanhã ela já vai para o ambiente onde ela vai começar a receber uma iluminação solar. E depois eu volto em um vídeo futuro, quando elas estiverem todas enraizadas, para mostrar para vocês o desenvolvimento delas. Essa daqui, ó, até tirei para mostrar para vocês. Ela tá começando a nascer uma mudinha, mas eu já ia perder também. Tanto é a dificuldade do substrato. Então, aqui eu comprei um substrato que diz na embalagem para cactos e suculentas, mas eu não gostei. Eu, particularmente, não gostei muito pela composição da casca de pinos. Então, eu tentei acertar ele com um pouquinho de casca de arroz carbonizada, tá? Eu não faria isso se eu tivesse outro substrato, mas como eu não tenho, então eu vou utilizar esse. E se eu tivesse a condição de encontrar aqui na minha região com mais facilidade a perlita, eu colocaria perlita também, que é ótimo. Eu amo perlita, adoro casca de arroz, adoro tudo que é pra pôr na suculenta, que deixa elas bonitinhas. Olha como a nossa menininha ficou feliz. Agora é só a gente acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dela. E se você quer ver o resultado, fica aí no canal que eu sempre trago, gente. Eu sempre mostro minhas plantinhas, o que deu certo, o que deu errado, vocês que me acompanham, vocês sabem disso. Então fica aí, com certeza vou trazer outros vídeos sobre essa linda planta e vocês vão ver aí o desenvolvimento dela, tá bom? O vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar mais uma vez aqui o que nós utilizamos. Casca de arroz carbonizada e um substrato, segundo o fabricante, ideal para cultivo de cactos e suculentas, ok? O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau!